Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Começou mais um dia. Estamos prontos para começar esse dia da melhor maneira possível, estudando a palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado pelo seu interesse em estar aqui conosco e por sua atividade missionária, tomando esse vídeo e o levando a outras pessoas. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito. Ao final, se gostou, deixe seu gostei. Vamos ao tema de hoje, o Pai Celestial. Eu quero dizer para você que a Bíblia não deixa dúvida acerca da natureza triuna de Deus, né? Lá em Gênesis 1 fala que Deus criou, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali estava Deus, o Pai e o Espírito. João acrescenta uma informação dizendo que o Verbo estava com Deus, no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus também estava lá. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus o usa para criar o universo, o mundo inteiro. Coisa interessante, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Bom, Deus criou os seres humanos e os criou à sua própria imagem e semelhança para que o ser humano pudesse viver de maneira harmoniosa e amorosa com o próprio Criador. Mas Satanás entrou na criação e trouxe o pecado, que na verdade o pecado nada mais é do que uma ruptura do nosso relacionamento com Deus. E uns com os outros, claro, quando nós separamos de Deus, que é a fonte do amor, o nosso amor se enfraquece. E quando o nosso amor se enfraquece, é claro que ódio, mágoa, tristeza vai ocupar o lugar do amor que deveria estar no nosso coração, né? E aí, daí em diante, desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas têm compreendido o mau caráter de Cristo, de Deus, né? Por isso que Jesus, ele assume a natureza humana para restaurar o conhecimento de Deus e também para salvar a humanidade. E quando ele esteve aqui, ele submeteu completamente a sua vida ao Pai. Ele diz assim: eu e o Pai somos um, João 10:30. O Pai está em mim e eu estou no Pai, João 10:38. Se não faço as obras do meu Pai, não acredita em mim, João 10:37. Então há uma íntima ligação de Deus Pai com o Filho. Mas qual é a função de Deus nesse relacionamento humano-divino, né, entre a humanidade e Deus? Bom, a Bíblia fala assim, lá em João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então veja que Deus ama e envia. Veja que Deus não tem uma atividade passiva, ele não fica de braços cruzados vendo tudo de longe. Ele toma a iniciativa, motivado pelo amor, quando ele envia seu Filho para nos salvar. Ele diz lá em João 5:22 que o próprio Pai não julga o mundo, mas deu autoridade ao Filho de julgar. Em João 6:32, 14, 10 e 24, fala que Jesus falando que a palavra que eu falo foi meu Pai que me deu. Deixa eu ler o verso 24 do capítulo 14, que nos diz assim, 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então veja que nada Jesus fazia de maneira independente do seu Pai. Diz a Bíblia que ele, antes de começar o dia, passava horas em oração, conversando com o Pai, né? E João 6:45 fala que Deus ensina o mundo. Olha que interessante, João 6:45, que eu vou ler para você como que Deus se interessa intimamente pelo nosso bem-estar e a nossa própria salvação. João 6:45 está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, se esse vem a mim. Então, olha que coisa interessante. Todos serão ensinados por Deus, né? E diz a Bíblia em João 15:16 que o Senhor, Deus o Pai, ouve a nossa oração. Olha só, 15:16, Jesus, próprias palavras de Jesus, dizendo: não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi
e a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Quem é que vai conceder os pedidos feitos? O próprio Pai, quando nós fazemos a oração em nome de Jesus. Tem outro texto que eu gostaria de mostrar para você, que é João 16, versículo 23, que nos diz assim, ó: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdizes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Então, quem responde às orações é o próprio Pai, quando nós o fazemos em nome de Cristo. O que isso tudo nos ensina? O Pai, o Criador de todas as coisas, que nos ama, Ele atende às nossas orações, Ele nos ensina, Ele não nos julga, Ele nos sustenta, ou seja, Ele tem um íntimo contato com o nosso mundo e um profundo interesse em nossa salvação. Ninguém precisa convencer o Pai a nos amar. Jesus não convence, que é o Filho, não convence o Pai a nos amar. Jesus não veio aqui para interceder pela humanidade no sentido de que Deus era totalmente indiferente ou está tão irado com a humanidade, de maneira que o Senhor Jesus veio para interceder a fim de que Deus possa ter um pouquinho de afeição, um pouquinho de amor para com a humanidade. Não, ninguém precisa fazer isso. O próprio Pai nos ama. E a prova maior a prova maior desse amor foi quando Ele enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele tem íntimo interesse e íntimo contato conosco, íntimo interesse para que nós sejamos salvos. Ele é o que mais se interessa em nossa salvação. Acredite nisso. Vá para as suas atividades no dia de hoje, tendo a mente que o Pai Celeste conhece você e te ama, e te conhece você pelo nome, inclusive, né? Ama de maneira profunda. E quer que você seja feliz nessa vida e tenha salvação na vida por vir. Ore comigo. Pai querido, nos ajude a compreender esse tema e colocá-lo no nosso coração para que possamos aproximar do Senhor em nome de Jesus, a fim de recebermos do Senhor a misericórdia, o perdão dos pecados, o socorro presente nas tribulações. Tu és amor, Senhor, e nada pode mudar essa realidade. Nos ajude a aproximar sempre do Senhor por meio de Jesus, e é em nome dele que pedimos. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu domingo.